E a gente vai já abrir o nosso ano falando de vegetarianismo no Sabor e Saúde. Olha lá. Minha dupla querida, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo, feliz ano novo! Para nós todos. Feliz ano novo. Minha querida chefe Malu Lobo, bem-vinda. Obrigada. Ai, que delícia ter vocês. Também estão voltando Também hoje? estamos voltando Tá hoje. vendo? Dessa Tiramos vez férias, deu opa. certo a nossa certo. volta. Uma Voltamos pausa, né? A gente deu uma juntos. pausa É até nas verdade. redes sociais, né? A gente falou, voltamos Você deu um mesmo, detoxinho, né? de A rede gente social? deu tem hora Faz que é parte. bom, né? Dar Eu uma acho. parada, né? Uma repensada. Eu acho. E a Você gente vai foi- pro interiorzão, né? Cidade pequenininha, Caxambu, beijo, água mineral, montanha. Ixi, Maria. Ixi, vocês estão muito bonitos, gente. Descansados. Comeram muito queijinho, aquele queijo maravilhoso de Opa, Caxambu. sem dúvida, Coisa sem boa. dúvida. Beijo. Esse queijo é um Pessoal lá. espetáculo, gente. Vocês não fazem Comidinha da ideia que é mamãe, esse comidinha queijo. da mamãe também, da Rita, né, que tá lá com a Trabalha em gente casa, também em Caxambu. É isso aí, só coisa boa. Muito Eu não bom. postei também para falar, não, deixa um gostinho de quero mais pra frente. Agora voltando já para as redes sociais. E agora, voltando para as redes sociais, e claro, como vocês sempre têm planejamentos aí, Sim. que Exato. depois vocês vão contar para todo mundo. Essa dupla, então assim, a gente guardou esse tema para abrir, né, com a chegada do Dr. Roberto e da Malu, falarmos de vegetarianismo. É algo hoje que a gente sabe, doutor Roberto, que o número tem aumentado, as pessoas que buscam um estilo de vida. Sim. E que tem aí como princípio outras questões que não só parte da alimentação, mas de outras questões ligadas, né? A questão dos animais, o uso Isso. até de roupas, Perfeito. que não venham aí, não sejam de origem animal. Exatamente. Só que tem subgrupos, que é isso que hoje o doutor Roberto vai querer dizer, Isso. vantagens e possíveis desvantagens, como é que a gente vai equilibrar essa história toda. Exatamente, é o que você falou, Carol, exatamente isso. O número de pessoas interessadas em comer mais vegetais e menos alimentos de origem animal tem aumentado muito, e principalmente nas classes até mais ricas, por incrível que pareça. Em países de primeiro mundo é o que mais tem crescido esse estilo de vida, não só o veganismo, mas o vegetarianismo e também o veganismo. A gente vai falar a diferença. Na última pesquisa que a gente teve do IBGE, em 2018, 14 a 16 milhões de brasileiros já se intitulam vegetarianos. Tá. Né? E no mundo parece que já, aqui no Brasil são quase 30 milhões, então, se a gente pensar, né? Então é realmente um público enorme, e a própria indústria está começando a se preocupar a ter um pouco mais de produtos voltados para quem que realmente quer ingerir mais vegetais. E hoje eu trouxe aí algumas variações, né, Carol? Porque a pessoa fala, eu paro de comer carne vermelha, só isso, eu não quero comer mais carne vermelha. Eu sou um vegetariano? Não necessariamente, né? Tá. Então eu me preocupei em colocar aí algumas variações de o que é comer mais vegetais em relação aos produtos animais. Perfeito. E vamos apresentar a receita da nossa Opa. chefe Malu Lobo, que Exato. é, na verdade, você fez uma brincadeira. criação, uma brincadeira de um carpaccio, só que recheado. Exato. Por quê? Porque nós precisávamos de o maior problema do vegano, do vegetariano, às vezes, não tanto do vegetariano, mas mais do vegano, é a falta de proteína vegetal. Tá. Então, nesse prato, a gente brincou um pouco. Então, a gente tem o feijão fradique. Fradinho. Fradinho, é porque É meu a gente favorito. fica brincando com o Roberto de fradique. Entendi. Os filhos, aí eu esqueci. Desculpa, gente. Não, feijão O fradinho. é o E meu eu tenho a favorito. Ora Pronobis também. Ah, que Né? é o que tá embaixo, né? Exato, são as folhas de Ora Pronobis que eu trouxe de Caxambu. Ai, lá deve ter Aproveitei, muito, hein, Malu? tem. Lá eles fazem de cerca, né, gente? Olha. Então, assim, e é uma folha extremamente rica, né? Rica Em em proteína, em ferro. proteína, né? Então, ele é considerada carne, né? Então, é muito legal. E hoje aqui em São Paulo a gente encontra em tudo quanto é lugar, né? Então, foi uma brincadeira que a gente montou com as folhas do carpaccio de pupunha, colocando um pouco mais de proteína. E é uma salada, Carolzinha, que fica pronta extremamente rápido, super fácil, e dá para você fazer em casa aí para comer agora e já começar o ano cuidando da saúde. E refrescante, né? Me Super. parece, de olhar a gente já vê, né? Super. A própria folha já percebe assim, nossa, deve ser refrescante a cara do verão.
E mandar um beijo para a Fuzi também, nossa coordenadora, que está cuidando da mesa. E hoje ela falou especialmente para sua volta, ela colocou uma lavanda. Olha só. Que ela sabe que eu delicada. adoro. Ficou tão bonita a decoração. Ficou mesmo. Nossa água aromatizada. Sim, depois delicioso. a gente conta qual é o sabor de hoje. Vamos lá, doutor Roberto. Então, começando, eu queria até iniciar esse nosso assunto. A questão do vegetarianismo e do aumento do número de pessoas, né? Cresce a cada dia. Uma coisa, né? Lendo, assim, é impressionante. E depois que as pessoas colocaram a segunda sem carne também, as pessoas que fizeram segunda sem carne por muito tempo, gostaram e acabaram também adquirindo esse estilo de vida. Eu já vou ser bem objetiva. Tá bom. Há algum problema para a saúde, né, nessa transição e nessa escolha para o vegetarianismo? Ou é possível de uma forma, né, que quando a pessoa tem aí uma orientação bem certinha, ela viver bem todos os anos? Perfeito, é exatamente isso, Carol. Risco zero, desde que tenha um acompanhamento profissional, né? A grande questão era que o vegano, vamos para quem está em casa, o vegano não come nada de origem animal, zero, nem veste roupa que tenha animal na sua composição. É uma filosofia de vida, né? O vegetariano não, ele diminui a proteína animal, evita a carne vermelha, mas às vezes mantém um ovo, mantém os lácteos, né? Então, que é o ovo lácteo vegetariano. Então, esses dificilmente vão correr algum risco nutricional. Tá. A dúvida era se o que não come nada de origem animal, desde a infância até a sua vida adulta, se ele correria algum risco nutricional. Hoje a gente sabe que esse risco é praticamente zero, desde que ele tenha uma alimentação variada. O grande problema, por exemplo, pega um onívoro. O onívoro é aquele que come tudo. Ele come de origem animal e de origem vegetal. Tá. Se você pegar um onívoro mal orientado, que come tudo errado, ele come mais carne que deveria, refinados, açúcares, alimentos ultraprocessados. Ele pode ter um risco nutricional maior do que, por exemplo, um vegano que tem uma orientação adequada, que come variadamente vários vegetais para completar aquilo que ele precisa, que é o total de proteína, total de minerais, de vitaminas, de ferro, de zinco. Então, aquilo que é mais rico no reino animal, principalmente ferro e vitamina B12 e proteína, desses apenas a vitamina B12 é o único dos nutrientes que o vegano pode correr risco de deficiência a médio e longo prazo. O total de vitamina B12 que a gente acumula no corpo, no fígado, tá? Pode durar até 4 anos, mesmo depois de você parar de comer qualquer alimento de origem animal. Tá. Então você pode desenvolver uma deficiência anos depois. Então é a única, né, o único consenso. Inclusive, antes de fazer essa pauta, eu li bastante, né? Eu não sou vegano, tá? Eu vou me encaixar mais no flexitariano, que a gente vai falar o que é isso. E eu olhei ali as últimas pesquisas, né? Dei uma olhada. E a própria Sociedade Brasileira de Vegetarianismo sugere uma suplementação de B12 para o vegano, feito com orientação médica, com orientação também dos nutricionistas, tá? E uma B12 que não é de origem animal, ele é produzido por um líquen. Líquen é um micro-organismo que também produz vitamina B12, tá? Mas, enfim, é o único risco nutricional, Carol. Do resto, zero risco, zero risco. E acho que o mundo está mudando um pouco em prol do planeta, porque pode ser filosófico ser um vegano ou um vegetariano. Sim, mas eu acho, sustentabilidade. para a sustentabilidade do planeta, eu acho que por isso que está aumentando muito esse interesse, né? Eu acho que a longo prazo a gente deveria ter uma alimentação com muito mais vegetais do que alimentos de origem animal. Né? Se a gente tem correntes que sugerem, né? Hoje a gente vê muita dieta cetogênica, né? A dieta da proteína, onde o total de vegetais diminui muito e você aumenta bastante os alimentos de origem animal. Né? Então, em termos de perda de peso, controle do peso, pode até ser que funcione, mas a longo prazo eu não sei se seria inteligente para o planeta a gente sobrecarregar ainda mais gados no pasto, mais desmatamento, para sustentar 7 bilhões de pessoas, né, no planeta com proteína animal. E isso já está se mostrando uma conta inviável. Então, se a gente tiver pelo menos 70% das nossas escolhas em
vegetais e deixar aí 20 a 30% para o reino animal, já começa a dar um pouco mais certo, que é a dieta baseada em plantas, né? A Que é um plant-based equilíbrio, diet, né? né? Como os americanos falam, que é o equilíbrio. Vou colocar na tela, então, as meninas colocaram esses subgrupos, né? Pra gente dar uma olhada. Então, vegetarianismo, o vegetarianismo, veganismo. né? O veganismo, a dieta baseada em plantas, onde se propõe que não se elimina a proteína animal, mas se come menos. Dentro do dia a dia, tenta até 70% a 75% do que come ser do reino vegetal e deixar 20% a 25%. Entra proteína de origem animal. Entra. Tá. Proteínas boas, do peixe, né? Tá. Então eles capricham mais no ovo e não só na carne vermelha, Perfeito. tá? Fazem uma variação É uma quantidade bem pequena de carne vermelha, bem pequeno, né? Quase isso, que um isso. meio palmo, né? Isso, é bem pouquinho. O psitarianismo é quem corta todas as carnes, mas não corta o peixe. Ah, tá. Como tem o ovo lacto-vegetariano, corta todas as proteínas animais, menos o ovo e o leite. Tem uns que são lacto-vegetarianos, algum ovo vegetariano. Tem o frugivorismo, que são os que se alimentam só, ou a maior parte da escolha são de frutas, além dos outros vegetais. Eu não sabia que tinha esse Eu fui dar uma até. pesquisada nisso, Carol, tem uma variação tão grande que ficaria inviável falar. Tem várias, né? Tem o que mantém o mel. Tem verdade. os que comem só cru também, o crudivorismo, não são geralmente nada de origem animal e geralmente é crus, né? Então tem muita variação aí, Carol. E o flexitariano, que eu acho que acabou não saindo aí, eu acho que é o que mais é de bom senso. O flexitariano seria aquele que não come carne vermelha todos os dias da semana. Tá. Ele tira aí dois dias da semana, 3 às vezes, e não come proteína animal. Então ele come no fim de semana, ele come às vezes na quarta-feira, que ele gosta daquele prato que ele vai no restaurante o Léo, X. nosso filho Eu tenho um filho que ele geralmente ele se encaixa bem. E ele tem uma saúde boa. Flexitariano. Flexitariano. Eu acho que é o que está começando a ganhar mais espaço. Eu não sou radical, como minha proteína animal, mas não como todo dia. E a indústria hoje, a gente vê que a indústria hoje ela vem entrando, né, com essas carnes vegetais. Então você tem um frango que não é frango de verdade, que é um frango composto pela indústria química, né? Quer dizer, do engenheiro de alimentos. Tem o frango, tem a carne. Só que assim, algumas pessoas às vezes acabam confundindo o que é o veganismo, né, um prato vegano, vegetariano, como sendo saudável. E não, né? Mesmo num produto desse alimentício, você precisa dar uma olhada no rótulo, né? E ver o que tem lá dentro, né? Você então, vai falar daqui a sobre pouco, isso, né? doutor, vamos fazer eu vou passar os ingredientes pra gente já começar a receita. Perfeito. E fica a pergunta, já você esclarece. Tá então, bom. até que ponto o consumo desses alimentos que foram criados para atender essa exigência, até pensando na questão da indústria e tal, mas que, assim, você imagina, você vai comer um frango, então que não é frango, mas tem gosto de frango, tem cheirinho de frango, mas não é frango. Então, até que ponto, né, Entendi. o consumo desses alimentos também pode ser apropriado. Eu vou passar os ingredientes, porque hoje tá tudo assim, gente, delícia pra gente começar Facinho, gente, bem ó, leve. exato. É o detox Facinho. pós-férias no nosso caso, né? Vamos lá. Verdade. A gente vai usar 250 gramas do palmito laminado, aquele redondinho, Ou né? pode ser também esse daqui. O que parece o de lasanha, né? Isso. Que é o pupunha. Isso. 500 gramas de feijão fradinho cozido. Isso. 320 gramas de legumes diversos cozidos. Então, cenoura, batata, milho, ervilha, que vocês encontrarem. Uma maçã. 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. 2 colheres de sopa de dill picadinho. 1 colher de azeite de oliva a gosto. 1 colher de café rasa de sal a gosto também. Fácil, hein, Malu? Gostoso, é uma colorido. receita extremamente simples, né? Você pode também, por exemplo, se você não tiver o pupunha, você pode usar couve. Ah, tá. Né? É bom lembrar sempre de dar uma pequena ferventada na folha, né? Para poder tirar os fatores antinutricionais. O palmito pupunha, eu usei esse já vem pronto, então é só você dar se você compra ele in natura, dá uma fervida, né, em água fervendo, coloca um pouco de sal, ferve 1 minutinho, escorre e tá pronto. Então se você precisa ferver um pouquinho. Precisa, né? E se você usar o que vem naquele vidrinho, você dá uma lavada para tirar a salmoura, né? Porque ele vem ali com bastante gosto. O feijão, a gente já encontra, quem está na praia, está com preguiça, já encontra ele, inclusive, cozido já. Você compra ele nas caixinhas cozido, vem um pouco mais de sal e aí você só diminui na quantidade. Mas para cozinhar, extremamente fácil. Carol deixa de molho. Eu gosto de deixar de molho sempre numa água avinagrada, né? Uma água mais ácida, porque isso impede que você tenha tantos problemas depois, né, intestinais, né? Tem gente que fica com um pouco mais de gases, etc. Sempre molho em geladeira.
A seleta de legumes também, corta os legumes que você tem, às vezes você compra até na feira já tudo cortadinho, dá uma ferventada, 1, 2 minutos, escorre e tá pronto. E aí eu vou usar também a maçã, que é para poder trazer um sabor doce, né? Não é todo mundo que gosta desse conjunto, mas fica muito gostoso, gente. E também nós vamos usar a Ora Pronobis, que eu falei, Tá. que é a folha que vai dar pra gente essa quantidade grande de ferro. Já trouxe tudo cozido. O feijão é importante não deixar passar muito, tá? Então, deixou de molho, na hora de cozinhar, você troca a água, né? Coloca uma água limpa, uma folhinha de louro. E aí você cozinha 5, 10 minutinhos e já tira, tá? Porque ele cozinha super rápido. E esse é aquele feijão que combina com salada, né? O fradinho, ele vai muito bem frio, né? Exatamente, Carolzinha. Então, eu vou começar aqui só dando uma raladinha aqui na minha maçã, que eu vou... Ah, você rala, Malu? Você pode tanto ralar quanto pode cortar, né? Eu acho que eu vou cortar essa, hein, Carolzinha? Só porque você falou. E aí eu pensei, que a gente estava falando da versão que a Malu criou do carpaccio, porque a ideia é que o pupunha seja, né, Sim. o carpaccio. Essas saladas, quem quiser deixar como um carpaccio aberto no prato, Delícia. pode jogar a salada por cima. Pode, também, pode. né? Você come acompanhando, Pra sem ficar problema nenhum. Exatamente, Então Carolzinha. tem vários jeitos aí de servir. Isso, exatamente. Ó, e aí o corte, gente, você vai acompanhar mais ou menos aqui o corte que você tem dos seus vegetais para você conseguir acompanhar, ó. Extremamente prática essa salada. Depois é só montar, Carolzinha. E essa quantidade que a gente sugeriu, Malu, vai servir? 6 pessoas, seis gente. pessoas, bastante. 6 pessoas, tá? E assim, a montagem, ela fica muito a gosto, né? Você pode colocar as lâminas e colocar a salada por cima. Você pode colocar também fechadinha, como eu fiz, que fica para você servir numa festa, né? Num coquetel fica super bacana. E aí vai um pouquinho aí da sua criatividade, tá? Tá. Vou cortando aqui enquanto vocês vão conversando e daqui a pouco a gente já mistura. Daqui a pouco voltamos. Isso. Então vamos falar, doutor Roberto, dessa Vamos questão, lá. até para, eu acho que vão chegar perguntinhas do público. No @Você Bonita TV, estamos ao vivo, eu estou feliz da vida de estar aqui. A questão, então, desses alimentos que são industrializados, eles não têm nada de origem animal, no entanto, como é que a gente chega num alimento desse industrializado, que tem o mesmo gosto, o mesmo cheirinho, mas não é o alimento, né? Então, eu fico aí... São as estratégias de palatabilidade, né? Porque a indústria ela precisa vender, óbvio, o produto dela. Não condeno isso, eu acho que a gente pode uma necessidade, né? diferenciar o que é um alimento industrializado, que passou pela indústria, mas não perdeu muito suas características, manteve ao máximo ali, né, o teor nutricional, enfim. E o alimento muito modificado, ou muito processado, ou ultraprocessado. Eu acho que esses mais processados e ultraprocessados, eles são acrescentados de substâncias para o cheiro ficar bom, para o sabor realçar. Tem os aromatizantes, né? Tá. Que vão dar aquele cheirinho daquele alimento que você quer. Então, esse talvez seja o lado não tão positivo aí desses produtos, né? Com cunho de ser vegano e, ao mesmo tempo, não tão saudáveis. Por exemplo, Carol, uma batatinha frita. A fritura já não é legal, não a batata em si, mas a fritura não é legal. Com sal empacotado, é um alimento industrializado e que pode ter o apelo de ser vegano. Você vai colocar ali verdade. Produto vegano, uma batata frita com sal. O açúcar, vamos pegar o açúcar, a cana é uma fruta. Ele passa por refino, branqueamento, tem produtos químicos que fazem o açúcar refinado ficar branquinho, inclusive o cádmio, trissilicatos de alumínio, que não são benéficos. E são empacotados e posso colocar num pacote de açúcar alimento vegano. Porque não tem nada de origem animal ali. Então é isso só que o consumidor precisa ficar atento. Um produto dito vegano no mercado ou no supermercado, nem sempre ele é um alimento saudável. Assim como um embutido, um alimento de origem animal, né, que passou ali por como conservante o nitrito, o nitrato, que são considerados até cancerígenos, e estão te vendendo ali como uma mortadela, um salaminho, também não é um produto tão saudável. Né? Então, acho que a saudabilidade vem do alimento menos modificado. Não, mas seja tem de produtos origem que são animal, bons, né? Mas e é que tem seja que de ver origem rótulo, vegetal. né? Sim, Tem que olhar sim, é rótulo, questão porque de ver hoje a indústria também vem se preocupando em Verdade. trazer produtos saudáveis. Então, quer dizer, não é tudo, todos são ruins. Não, você tem que olhar rótulo, ver realmente o que tem na composição. A própria carne da jaca, né, que a gente já falou, já fez. Tem rótulos jaca, hoje muito então, inteligentes. tem Hoje legais. um pessoal fazendo rótulos bem inteligentes. A gente vê que uma a indústria tendência. vem se esforçando realmente, né? Mas tem que olhar. Vamos de perguntinha do público então, doutor Vamos lá. Roberto?
Na tela, olha lá. Aí. Sara, um beijo, obrigada. O que pode substituir, então, carne de soja sem fugir de uma alimentação saudável? Vamos lá. A soja foi, acho que, um dos primeiros alimentos considerados até funcionais, né? Eu acho interessante porque eu fiz nutrologia há muitos anos e o primeiro alimento dito, um dos primeiros, alimento funcional é aquele que ingerido na sua habitualidade, no dia a dia, traz benefícios à saúde. E a soja foi a mãe dos alimentos funcionais. Depois, aí, por ser transgênica, começou a se olhar ela com um segundo olho, embora eu ache isso um pouco relativo, mas enfim. Só que hoje é óbvio que outros alimentos, que a soja é rica em proteína. Então, qual que é o problema do vegetariano? Bom, eu tenho que comer, tiro a carne, tenho que comer proteína de origem vegetal. E a soja era um representante, é ainda um alimento com alto teor proteico de origem vegetal. Só que surgiram novas possibilidades. Talvez há 20 anos atrás, a gente só conhecia a soja como um substituto da carne. Hoje a gente sabe que a quinoa, o amaranto, as leguminosas... edamame, que é a soja verde. A soja verde, o feijão azul, as leguminosas, de um modo geral, são ricos em proteína. Então, se a gente pegar uma Maura pronobis, é uma folha riquíssima em proteína. Quer dizer, as possibilidades foram aumentando porque as culturas de agricultura de outros países começaram a chegar aqui pra gente. E a gente não tinha isso antes. Nós somos os maiores produtores de soja do mundo. É verdade. Então a soja pra gente aqui é mato, ok, a gente vai ter em qualquer lugar. Mas não conhecíamos a quinoa, não conhecíamos o amaranto, Quer dizer, estou dando alguns exemplos, tem outros, fontes proteicas tem várias do reino vegetal. Então hoje a gente tem mais possibilidade. Então quer substituir, o importante é você comer vários alimentos que tenham proteína na sua constituição. Então, você ter o feijão, ter a ervilha, ter o grão de bico, ter a própria quinoa, o amaranto. Então, você vai ter proteína variada, você precisa variar. Não pegue uma proteína vegetal só e só coma ela. Esse é o grande erro. Só vou comer soja, só vou comer amaranto. Não, faz a rotatividade. Eles se completam. Se completam, Você tem que ter variabilidade no prato do paciente, de quem é vegano, Mais perguntinha, lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Claudinha, um beijo pra você. Depois que meu marido virou vegetariano, ficou com a pele ótima. Além da pele, quais são os outros benefícios que se tem em ser vegetariano? Que interessante, Colocação dela. Uma das questões que a gente sabe na ciência hoje é que tem muitas doenças ligadas à oxidação excessiva do corpo, que a gente chama de estresse oxidativo. É produzir substâncias dentro do corpo que são agressivas para o nosso próprio corpo. Mas nós temos defesa para isso. Nós produzimos no nosso corpo enzimas chamadas antioxidantes, que não deixam esses radicais livres predominarem. Se eles começarem a ser produzidos em excesso, a célula envelhece e degenera rápido. Tem várias doenças ligadas a estresse oxidativo, câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças de pele, Então é óbvio que se a gente tiver uma proteção antioxidante, a gente tem um corpo que envelhece normalmente, não aceleradamente, E os maiores antioxidantes estão no reino vegetal. A gente chama de compostos bioativos. Não são minerais nem vitaminas, são substâncias encontradas no reino vegetal. Geralmente são os que dão cor aos vegetais, são os pigmentos dos alimentos. São grupos complexos de polifenóis, glicosilonados, são enormes, Eles são potentes antioxidantes, Carol. Então os compostos bioativos, por exemplo, não existem no reino animal. Você não tem compostos bioativos ou fitoquímicos no reino animal. Então, quem é vegetariano tem uma dieta riquíssima em antioxidantes. Entendi. E a pele, ela se beneficia muito. O que a indústria cosmética faz que não seja colocar antioxidantes nas suas fórmulas? Verdade. Tudo que se tem num produto cosmético de bom resultado tem poder hidratante e antioxidante. Ponto final. Isso melhora muito a pele. Então, é por isso... Por isso. Então fica a dica para que quem ainda assim se alimente de proteína de origem animal, também aumente seus antioxidantes. Perfeito. Vai se beneficiar, doutor Roberto? Sem dúvida. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta para você responder já, porque eu acho que a grande dificuldade, pelo menos o que a gente escuta muitas vezes, acredito que você em consultório, das pessoas que querem levar, para sempre o estilo de vida vegetariano e compor o prato com os grãos, como você comentou, que vão ter a sua proteína e o seu carboidrato, é encontrar o equilíbrio pensando na dieta e até na redução de gordura, no aumento dessa proteína, enfim, da questão muscular. Então a gente vai para as dicas, volta daqui a pouquinho com a receita da Malu. Perfeito. E sua resposta. Como é que a gente equilibra tudo isso, para que o estilo de vida seja não só benéfico,
como o que você já contou, mas na questão do peso também. E é o que você falou, Carol, é a questão do equilíbrio, a questão da variabilidade. Na nutrição, e os nutricionistas sabem disso, existe uma divisão dos alimentos em grupos, justamente para você ter um aporte de todos os minerais, vitaminas, proteínas, gorduras, carboidratos que seu corpo necessita. Então, por isso que existe o grupo das frutas, o grupo dos cereais, o grupo da carne e dos ovos, o grupo dos lácteos, né, o grupo das leguminosas. Então, acho que o bom senso, Carol, é que a gente não precisa extrapolar nem para o lado nem para o outro. Né? Então, uma pessoa resolve cortar a proteína animal e, por não ter uma boa orientação, acaba tendo déficit proteico por não comer a quantidade que seu corpo necessita. A nutrição sempre preconizou que nem toda a proteína deveria ser só ou vegetal ou só animal. Na verdade, seria 50% para cada um. Metade de proteína que meu corpo precisa pode vir do reino animal e a outra metade do reino vegetal. Né? Então, isso tem que ser, pode ser respeitado com orientação, porque a gente vai falando, Carol, de números, de porcentagem, quem está em casa é leigo, ele não sabe calcular isso. Para isso existe nutricionista, né? E para isso existe uma indicação médica. Então, é questão de ser bem orientado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma variabilidade, primeira coisa. Né? Eu não defendo extremos. Todo mundo tem que ser vegano? Não vou dizer que tenha. Mas por que não, por exemplo, diminuir ou variar um pouquinho a proteína animal? Por exemplo, uma coisa que até a Malu, conversando com ela uma vez, ela disse que quando um alimento cai na moda, existe um impacto até na produção dele lá na fonte. Então, por exemplo, o abacate virou um queridinho, então lá os que plantam abacate na América Central começaram a brigar por terras para plantar abacate. Então, acho que a gente não tem que pegar e eleger um ou outro alimento como cura tudo, é o melhor alimento do mundo e só ficar comendo ele. Eu acho que a gente tem que ter uma variabilidade. Por exemplo, proteína animal, por que você vai comer carne vermelha todo dia? A não ser que você seja um anêmico e teu médico, teu nutricionista mandou, tá? Mas você pode variar um dia o ovo, um outro dia a carne vermelha, um outro dia o peixe, o outro dia o frango. Né? Então, acho que essa variabilidade, ela é muito importante, né? Agora, predominar, Carol, os vegetais nas nossas escolhas, né? Por isso que eu acho que o que mais se aproxima aí do bom senso seria uma dieta baseada em plantas, que não é ser vegetariano, é apenas dar uma boa porcentagem do que come do reino vegetal e escolher as proteínas animais variadamente, não sempre a mesma todo dia, talvez seja de mais bom senso, porque todos os estudos, que os estudos mostram, falando agora em ciência, é que as evidências de saudabilidade estão muito mais no reino vegetal em relação ao reino animal. Por exemplo, quem come em média 400 gramas dia entre legumes, verduras e frutas tem menos risco de doença cardiovascular. Quem tem uma dieta baseada mais em vegetais, em legumes, vegetais, né, em fitoquímicos, tem menos risco do câncer intestinal. Né? Então, a gente não tem algum estudo que diz, olha, quem come mais carne vermelha tem tal benefício. A gente não tem as evidências voltadas nesse sentido. Agora, não que eu vou comer carne vermelha e vou ter problema de saúde. Não necessariamente. Dependendo da quantidade, da maneira como você está comendo essa proteína. Ela é tostada? Aí ela já não é tão legal. O reino vegetal também é com agrotóxico. Então, a gente tem os dois lados da moeda, né? Não adianta comer também só vegetais, sendo que você só escolhe alimento rico em agrotóxico. Então, vai comer mais os orgânicos, né? Então, a gente precisa de ter esse bom senso, talvez, né? E as evidências mostram sim, né? Depois a gente conclui mais algumas coisas, de que uma alimentação mais rica em vegetais tem mais tendência a benefícios na saúde. E a questão calórica é fazer trocas inteligentes aí, né? Não tem jeito. Até para as pessoas também que acabam tendo problemas com o glúten e que retiram o glúten da alimentação e aí colocam no lugar tantas fontes de carboidrato refinado que não tem glúten, mas que também não vão ser super saudáveis. Grande então, exemplo. A gente está ali, é meio que pensar dessa forma. Isso, exatamente. Tem que ter boas escolhas, tanto para retirar alguma coisa quanto, perfeito, né? Perfeito. Tá aí. Perfeito. Vamos lá, Malu. Bora lá. Seu momento. Exatamente. Aí tá bonito isso, tudo colorido. Receitinha fácil, colorida, né? Bom, rica em fitoquímicos. Exato. Ó, bom, tenho aqui meus vegetais já. Eles, na verdade, eles foram... eu dei uma pequena ferventada neles, tá? Ó, tá aqui. É uma delícia essa salada. Ai, muito bom. Nós vamos colocar aqui agora, eu vou colocar aqui a minha maçã. E eu cortei também, Carol, aqui um pouco das folhas de Ora Pronobis, tá? Então, eu tenho aqui a minha maçã e tenho as folhas de Ora Pronobis cortadas. Podemos consumi-la cru? Sim. Sim. O que acontece, né? As folhas de Ora Pronobis, elas também
tem fatores antinutricionais. Nessa quantidade não vai te fazer mal. Entendi. Se você for comer uma quantidade maior, geralmente ela é feita refogada, né? Lá em Minas eles têm muitos pratos típicos com ela refogada. Caso você queira consumi-la crua, dá só uma pequena fermentadinha e acabou, tá? Tá. Vou colocar o feijão fradinho, né? Fradique. Meu filho chama ele de fradique. E aí a gente brinca, né? Bom, eu vou colocar aqui um pouco desse meu feijão. Bem sequinho, né, Sequinho, Malu? Ao dente, sem caldo, tá? Ó, e aí nós vamos misturar aqui. E é essa hora, Carol, que eu vou entrar com os temperos, né? Por exemplo, as folhas de dill, elas têm um sabor muito gostoso. E elas entram muito, né? Então, ervas também, né, Roberto? São ótimos em fatores antinutricionais. Exatamente. Compostos bioativos. Compostos bioativos. E dill, a gente até não está muito, né, acostumado a utilizar e normalmente vem com peixe, né? Exato. Então, eu acho que vai trazer uma lembrança de um peixe que não está aí, né, Malu? Exato. Eu acho que os vegetarianos, essas gostoso. referências do que traz um outro alimento, Exato. quando você retira, eu acho que podem ser inteligentes também para quem faz essas trocas, Sim, são né? pequenos truques, né? Como para quem corta o sal, se você coloca tomilho, o tomilho também traz esse sabor mais salgado, né? Verdade. Então, se você for experimentando as ervas, você vai ver que você vai comer bem, de maneira saudável e acrescentando, né, variedade no teu dia a dia, né? É que a gente tem muito costume, né? Vai no mercado, compra sempre as mesmas coisas, né? Verdade. Dá para poder modificar isso. Bom, vou temperar já, vou colocar aqui um pouco de azeite, tá? Quem for servir essa salada um pouco mais tarde, né? Então você pode preparar ela com antecedência, deixar misturada, mas deixa para temperar mais próximo de servir, tá? Tá. Vou colocar aqui um pouco também de vinagre, né? Poderia ser suco de limão, tá? Sem problema nenhum. Pronto, minha salada Olha que lindo está isso, gente. Maravilhoso. prontinha. Enquanto você mexe, tem perguntinha do público na tela que escreveu pra gente. Olha lá, Raquel, obrigada, um beijo pra você. Estou grávida de 7 meses, parabéns, que momento maravilhoso. Não consigo muito comer carne vermelha e estou tomando ferro, mas fico com o intestino preso. O que eu poderia comer no lugar da carne? Que pergunta bacana, até porque a suplementação durante a gravidez, ela é necessária. Então, Primeiro, conversar com o teu médico e com a tua nutricionista. A suplementação do ferro, às vezes, prende o intestino, dependendo da forma química, tá? Sulfato ferroso, prende muito. Hoje, o ferro na forma quelata, quelatada, geralmente não dá esse sintoma, tá? Conversa com o teu médico para ver se ele faz essa substituição. Se você não come carne vermelha, mas come outras carnes, fica fácil, tá? Porque o ferro, a carne vermelha tem B12 e ferro, você já está suplementando. Então, ok. Mas o aporte proteico, se você não é vegana, então você pode trocar pelo ovo, pode colocar o peixe, colocar uma carne branca. Pelo que eu entendi, parece que ela não está comendo carne vermelha. Mas ela está aberta a outras proteínas do reino animal, né? Então, eu acho que substituiria pelo peixe, pelo frango, pelo ovo, leguminosas, né? Leguminosa ou aumentar do reino vegetal também, que a Malu falou, tá certo. Agora, com supervisão do teu médico, da tua nutricionista, tá? Porque é difícil, eu não entendo, não sei o seu contexto. Você começou a sua gestação anêmica, você tá, né? Como é que você tá de saúde? Então, uma dica, trocar carne vermelha por outra carne não vermelha também daria certo, sem problema nenhum. E o ferro, nesse momento, é imprescindível, né? A suplementação para as grávidas, isso né? É protocolo, né? E não só ferro, né? Hoje tem uma bela aporte. Antes era mais o ferro que se tinha medo, né? Mas hoje os polivitamínicos estão todos calculados para gestante. Inclusive até com ômega 3 também, já estão suplementando também. Então é só ter um bom polivitamínico na sua mão com ferro num formato que não prenda o seu intestino, só isso. Vamos lá, Malu, é com você. Vamos montar. Gente, essa é aquela receita realmente para quem está em casa, está com preguiça, né? Ainda não começou o ano direito. Rica em todos os nutrientes que o Roberto está falando, boa fonte de proteína vegetal. E a montagem, Carol, você pode brincar, né? Você pode servir assim, só ela aqui, né? Como ele está olhando lá, tá vendo? Uma boa salada. Você pode fazer como eu, peguei essas fatias de palmito pupunha e eu vou fazer. Poderia colocar aqui dentro a folha, por exemplo, da Ora Pronobis, né? Ou só colocar aqui. Você pode brincar, tá bom? Bom, como é que eu vou fazer, Carolzinha? Olha, para servir, eu vou pegar um pouquinho, ó, aqui, vou colocar. Essas folhas de dill, gente, vocês não têm noção do sabor que elas trazem aqui para essa receita. Eu tô com esse palitinho aqui mais chique,
mas você pode usar o da sua casa, tá? E aí eu vou fechar, Carol, ó. Fecho. Ai, que delícia. Fica muito gostoso. Ó, e tá pronto. E poucas calorias, tá bom? Pouquíssimas sabor. calorias. Hoje, gente, eu não esquecer que hoje é a segunda sem carne, né? É um movimento extremamente importante. Sim. Que traz consciência realmente, né? Não só para os animais, né? Mas também uma questão de sustentabilidade. A gente não tem como, né? As pessoas consomem carne na hora do almoço, às vezes 2, 3 porções, carne na hora do jantar. Então, assim, é legal você diminuir, né? Uma das refeições, fazer ela vegana ou vegetariana. Você recomenda isso na clínica, né? Inclusive, o Roberto recomenda muito isso. Vamos lá, tem mais perguntinha para o Dr. Roberto, na tela que escreveu para a gente. Obrigada, Fabiola, um beijo. Como posso saber o quanto devo consumir de proteína vegetal? Quando eu falo proteína vegetal, Dr. Roberto, será que não só os grãos, enfim, e essas proteínas que a gente já comentou, na apresentação desses alimentos que tem proteína e tem carboidrato também, mas proteína vegetal também podem ser aqueles suplementos de ervilha, de... Sim, né? Tem os suplementos proteicos, extraído da ervilha, extraído de feijões, tem de ervilha, né? Tem de vários. Sim, sim. Esse cálculo é muito individual, porque depende do seu peso, depende da sua altura, depende do seu nível de atividade física, da sua massa muscular. Então, são muitos dados para eu poder padronizar aqui para você, que perguntou. Mas se a gente tem uma conta, a gente tem que bater uma meta de entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. Isso é o mínimo recomendado. A gente chamaria de uma dieta normoproteica, em quantidades corretas de proteína. Só que essa conta é por quilo do seu peso dia. Então, isso é muito individual, tá? Então, isso tem que ser feito um cálculo e mostrado para você. Isso quem vai fazer pode ser o teu nutrólogo em conjunto com o teu nutricionista, tá? Olha, esse total de proteína equivale a tantas porções de leguminosas, a tantas porções de proteína do reino animal, se você quiser fazer 50%. Então, a média é que a gente deva comer pelo menos 2 porções de leguminosas por dia, que é o exemplo de alimento do reino vegetal rico em proteína. Leguminosa é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e soja. Tá? Esses são os tradicionais aqui do Brasil. Então, pelo menos 1 a 2 conchas por dia dessas leguminosas, você deve estar próximo dos 50%. Ainda falta? Ainda falta os outros 50%, mas isso é só uma média, tá? Tenta fazer isso com orientação profissional. Então, doutor Roberto, pode ser que para um público, para algumas pessoas, seja necessário colocar essa suplementação baseada, né, feita de ervilha e tal, para ela chegar, porque normalmente essas suplementações, as proteínas já são isoladas. Sim, sim. Então você já tem a proteína pura ali. A maioria dos pacientes veganos ou vegetarianos que não batem a meta, porque você fala, você tem que comer esse tanto de proteína do reino vegetal, não consigo. Aí como é que faz? Então vamos suplementar. A suplementação ela é indicada quando o total que se come não bate a meta. Certo. Aí você tem que pegar essa proteína concentrada e dar para a pessoa ingerir como alimento, vai entrar no valor calórico do dia permitido, no total proteico permitido. E exatamente. É possível ganhar massa muscular sendo vegetariano. Sim, sim, desde que se coma a quantidade correta de proteína. Você tem que bater a meta no total proteico. E o nutricionista vai ajudar, né? Vai ajudar até só para concluir, correta. Carol, hoje a gente sabe que o estilo alimentar, a maneira como você quer se alimentar, tudo é válido. Nós, seres humanos, somos onívoros. A gente tem na nossa evolução a adaptação a alimentos do reino animal e alimentos do reino vegetal. Então, existe uma briga filosófica. Não, o ser humano lá quando começou, né, os hominídeos, eles eram só vegetarianos, não comiam animal. Aí tem outra teoria que diz que não, a gente foi caçador, a gente também caçou animal para comer o animal e se sustentar. Então, a gente é onívoro, tá? A gente precisa ser onívoros conscientes. Ou seja, respeitar o planeta, diminuir o total proteico animal, não comer todos os dias, com orientação profissional e buscar um pouco mais o reino vegetal como rico em compostos bioativos. A nossa microbiota intestinal, ela tem uma característica diferente, Carol, só para encerrar. Quem come mais gordura e proteína animal e pouco vegetal, tem uma microbiota diferente do cara que come mais vegetais e menos proteína animal. Certo. Como a gente está estudando microbiota, aonde vai impactar isso? Os estudos ainda estão tentando alertar que uma dieta muito rica, exagerada em proteína animal e gordura animal tem mais tendência a desenvolver doença cardiovascular e câncer intestinal. Então é questão só da gente ter bom senso, né? Vamos usar mais bom senso do que sacrifício. Mas qualquer estilo de vida que você queira, faça com orientação profissional. Só isso que eu acho que
serve aí de alerta. Eu adoro as frases, doutor Roberto. São ótimas. Carolzinha, olha só, você servir isso num jantar. Olha que lindo. Lindo. Que fica, gente. É uma entrada, é uma salada. Eu já comeria, super assim, sabe, com a mão e tudo, mas como é bonitinho eu vou tentar assim. cortar assim, mas eu acho que o certo seria ir com a mãozinha mesmo. Eu vou colocar destruí. mais uma perguntinha, doutor Roberto, enquanto a gente vai experimentando. Ah lá, pode cortar junto com a Pode, com a folha também, se você quiser. Delícia. Mônica, obrigada, viu? Um beijo. Com o que eu posso substituir o feijão? Bom, parecido nutricionalmente. Usa algum do grupo das leguminosas. Ervilha, lentilha, grão de bico. É uma salada tão diferente, Isso substitui o feijão, porque o grupo leguminosas não é só o feijão. Poderia Feijão, ser um feijão ervilha, lentilha, branco grão de bico, soja. E esses são os mais tradicionais, tá? Mas soja, verde, Carol, pimenta, a gente pode fica ser naquela usado. coisa de usar a salada, né? Alface, tomate, cebola. Alface, tomate, cebola, cenoura, beterraba. Gente, olha só que riqueza de salada. A gente tem aí milho, ervilha, nós temos vagem, né, de feijão. Tá maravilhoso. Cenoura, olha que salada rica, né? Lentilha deliciosa. também fica bem fria, né? Ficaria deliciosa também, pode fazer com lentilha. Nossa, então, assim, gente, é uma maneira que a gente traz aqui, claro, para exemplificar para você em casa, que é sim fácil você colocar mais proteína vegetal no seu prato, no seu dia a dia. Você consegue fazer isso. Se o tempero tá fantástico. E muito mais barato, né? Porque carne tá o olho da cara, gente. Vamos combinar que não tá dando, não. Tá caro. Vamos colocar na tela mais perguntinha agora pra Malu. Quem escreveu pra gente lá? Obrigada, Estela, querida. Um beijo, feliz ano novo pra essa nossa querida. Gente, meninos, a Estela que fez a nossa foto que eu presenteei vocês aí. Ai, que lindo. Ao invés do carpaccio do palmito, pode colocá-lo picadinho, tudo isso misturadinho, dá uma bela salada fresca. Sim, pode também, exatamente, pode, sem problema nenhum. Ao invés da maçã, você pode colocar abacaxi, por exemplo. Quando a gente dá uma ideia de receita, né, a gente traz meio que, mas você pode brilhar aí na sua casa, brilha com aquilo que você tem. O importante é só você respeitar as fontes de proteína vegetal, como o Roberto falou, né, então sempre usar uma leguminosa. A folha, eu sei que não é fácil achar a Aura Pronobis, mas você pode usar, por exemplo, a espirulina, né, também, você pode colocar um pouquinho que você consegue comprar. Então, assim, existem hoje diversas fontes e fáceis de achar que você consegue montar um prato bem balanceado, né, Roberto? Rico nutricionalmente, né? Mas eu quero que você fale aquilo que você fala para o seu paciente do jantar. Isso é uma estratégia, não quer dizer que todos consigam, mas eu falo que a gente deveria ser um carnívoro no almoço e um vegano no jantar. Porque a proteína animal tem uma digestão mais lenta. Né? Então, muitas pessoas à noite digerem mal ou mais lento, principalmente quem tem mais idade, e ficam, né, com sensação de desconforto, estufado, às vezes não dormem mal. Então, às vezes eu sugiro fazer um jantar vegano, nada de origem animal, mas caprichar nas proteínas do reino vegetal, nessa refeição. Não propriamente não comer proteína, mas comer proteína vegetal. Vou comer tudo. Não, mas tá bom demais. O tempero, eu já falei isso pra vocês. A Manu tem um tempero que ela fala assim, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinagre. Mas esse DIU aí dá um... É um negócio. Esse DIUzinho dá um sabor. Carolzinha, eu sei que está terminando a pauta, só para concluir, gente. Mas tem mais uma olha, pergunta, tem mais uma pergunta? Não, só para avisar que eu estou voltando agora com as minhas lives de todas as terças-feiras, às 19h30, tá? Amanhã já tem a primeira do ano e vou continuar. Projetos novos meus, projetos novos da Malu, projetos nossos juntos e misturados. Uma série que eu vou lançar de e-books, eu já estou com esse planejamento. Olha! Sua saúde em suas mãos, tá? Vou falar de sistema imunológico, vou falar de obesidade, vou falar de peso saudável, de proteção cardíaca, cardiovascular, saúde muscular, saúde óssea. Olha, tá muito bacana esse projeto. Ele tá nascendo, espero dentro de um primeiro trimestre vocês já terem esses e-books aí para poderem ter informação e cuidarem da sua saúde. Eu fico muito feliz e, claro, já parabenizo. Que horas que dorme? Gente do céu, trabalha demais, tá vendo? É a gente que ganha com tudo isso. Vamos fechar com perguntinha do público, a gente tem um minuto, olha lá. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Fabíola, um beijo. Quais são os vegetais mais indicados para quem treina com frequência? Bom, os vegetais, quando você faz atividade física, você aumenta o estresse oxidativo. Você aumenta a produção de radicais livres. Seu corpo começa a oxidar muito rápido, tá? Então você tem que caprichar em antioxidantes. E também, se possível, em vegetais mais anti-inflamatórios. Então, para atividade física, salada colorida. Tem verde, tem vermelho, tem roxo, tem amarelo. Do reino vegetal,
potentes antioxidantes, inclusive a cúrcuma também, tá? Então você pode verdade, você já contou da caprichar em vegetais coloridos, em precisa termos de de carbo vegetais, também, né? tá? Pra ter energia. Não, sim, aí carboidrato, óbvio, aí, como falou vegetal, tô pensando na proteção antioxidante, tá? Daqui a 2 anos eu for nutricionista, vou ficar impossível. Mas tem que ter a Faltam 2 proteína, tem que ter o anos, Paula, carboidrato tá também, quase. né? Antes e pós-atividade física. E muita água, né? Muita água, Que a hidratação. gente fala de tudo e aí, assim, água é fazer uma jarra Isso, tem bonita que como hidratar, essa, exatamente. hidratar. A gente precisamos de água, Água. mesmo, água natural. Para quem não consegue, faça isso, porque... Água, amor e pensamento positivo, gente. Ah, e é só o que a Né? gente Porque precisa. a cabeça manda muito também, viu? Ixi, vou dizer que manda em tudo. Quem quiser saber mais e acompanhar o trabalho dessa dupla, que quinzenalmente está aqui no Você Bonita, todas as segundas, então, quinzenalmente às segundas-feiras, né? No nosso quadro Sabor e Saúde. Doutor Roberto lá no Instagram, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Agora com todas essas novidades, o site drrobertonavarro.com.br. Nossa chefe, @chefe Malu Lobo, também no Instagram, para Exato. todo mundo acompanhar. E o site nutrasaudenacozinha.com.br. E livro de receitas, eles têm tudo. Muito Esse obrigada. ano vai ter outro. Olha, Obrigada a você, feliz ano gente. novo. Gente, Obrigada pra por todos todo o nós. carinho, Amei todos os voltar com recados que a vocês. gente recebeu, viu? Obrigada de coração, todo mundo, pela equipe toda, né, de receber a gente aí mais um ano e É isso. vamos seguir forte, fé, gente, ó, pensamento positivo. É isso, Vai dar mudando certo. a vida das pessoas Vai todos dar os dias. certo. Não tem preço. Obrigada, meus Obrigada, queridos. Carolzinha. Até daqui 15 dias. A gente...